Só, gravar rapidinho aqui que acho que acabou a bateria do celular ontem. E aí eu vou gravar para falar um pouco dessa parte do histórico, né, dos estilos, né, das empunhaduras, na verdade. Então, tudo começou com o tênis lá atrás, né, com o pessoal, os ingleses, né, o tênis de campo. Daí o ping-pong começou com raquetes de madeira, né, clássicos, eles inclusive jogavam de calça. E dava bastante rally, assim, né? Era um ping-pong até legal de assistir. E depois depois acho que com domínio, na verdade, então dos ingleses, europeu, né? Aí depois foi disseminando o tênis de mesa, aí o tênis de mesa se popularizou muito na China, onde aí começou, né, os chineses adotar o estilo de empunhadura caneta, assim, né? Uma borracha só na frente aqui. Na verdade não era borracha, porque não existia borracha, era esponja, né? E aí depois veio um japonês e inventou a esponja com borracha. E aí dominaram por muito tempo, então os asiáticos dominaram nessa época. Daí os europeus começaram também a usar as borrachas, como eles tinham dos dois lados, né? Eles voltaram a dominar, daí, né, depois revezando-se lá um pouco né, cada ano, sempre na final tinha lá um chinês, tinha um sueco, um europeu lá, né, chama aquele cara acho que era húngaro ou era o Barna, conheceu, mas é um pessoal, não é esse é o intuito aqui do vídeo, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar na história, tem vários vídeos excelentes aí contando a história do tênis de mesa. Mas daí depois, logo em seguida, então voltou o domínio europeu, e aí depois os japoneses, né, começaram a dominar uma época com o estilo caneta quadrada, e aí os chineses ficavam alternando também no topo lá com o estilo deles, até que veio... começou o domínio chinês total, né? E aí veio de novo, acho que uma época, a Suécia, né? Com aquele famoso Dream Team lá do Waldner, do Persson e do Eric Lind e do Michael Green, veio e começou, e depois de apanhar por mais de acho que 10 anos lá da China, começaram a estagiar. Daí teve esse técnico sueco, que eu preciso lembrar o nome, que ele teve a ideia de ir lá estagiar e estudar o jogo dos chineses, né? E viu que os chineses eram muito rápidos em cima da mesa e tal, e eles eram grandalhões, eram muito lentos, né? E aí ele viu que estudou aqui, né, por anos, e viu que eles tinham que jogar, como eles são grandalhões, tinham que jogar afastado, mas eles então tinham que treinar muito quadril para virar lá do fundo forte também, e perna, né? Porque eles tinham que cobrir uma área maior, estando afastado da mesa, jogando com skylob e tal, para poder superar os chineses. E conseguiram, né? Teve a geração de ouro de Waldner e Persson e companhia, e dominaram por um tempo. Só que logo em seguida a China também já começou com jogadores mais grandalhões, né? Aí veio com a geração do Wang Liqin e tal, e começou a jogar clássico, né? Parece que o Kong Min-hui foi o primeiro classista, os caras falam. Primeiro chinês... não sei se tem um vídeo aí que estava falando sobre o primeiro chinês classista a ganhar alguma coisa assim, não sei. Mas o Kong Min-hui, ele veio antes, acho que depois que veio o Wang Liqin, né? Mas aí depois domínio chinês total, no estilo clássico. Aí veio a geração do Wan Hao, que criou-se o classineta, né? Que cara, pega assim, botou um chinês, botou mais uma borracha aqui e começou a dar back aqui, né? E logo depois, aí começou a cair, né, em desuso, por causa disso caiu em desuso o estilo caneta japonês, e depois de lá para cá só domínio chinês clássico mesmo, e tem perdurado por muitos anos. Vamos ver agora como vai ser essa geração que está chegando agora depois do Fan Zhendong, o Wang Chuqin, que parece que não vem forte mais. Mas lá a China tem tradição, eles têm, que nem eu falo, um material, né, muito bom. Eles têm também uma escola muito boa, né? E aí eles tem muitos chineses inclusive jogando. Então, como tem quantidade, acaba saindo de lá, saindo muita qualidade, né?
vamos ver, hoje o que está acontecendo no mundo top aí é que os caneteiros quadrados estão sumindo, tem poucos clacineta e tipo assim, não consegue realmente mostrar que é superior, né, nitidamente. Então os classistas têm dominado aí e vamos ver o que pode surgir pela frente. Não dá para falar porque amanhã pode surgir um grandalhão jogando clacineta aqui, né, ou com outro material, ou com outro estilo diferenciado que pode vir a dominar e suplantar aí o estilo. O Calderano tem grandes chances, né? Você vê que o Calderano está numa boa fase e ele parece ser backhand dominante, usa muita alavanca, joga bem tanto em cima da mesa como afastado da mesa, dá muito forte. Então os chineses estão estudando bastante o jogo do Calderano porque realmente ele está começando a incomodar. Mas ainda assim eu acredito que o Wang Chuqin deve levar a Olimpíadas, porque realmente o bicho bate dos dois lados igual, com muito giro, né? E vai ser difícil derrubar o homem. Ainda tem o Fan Zhendong, que se tiver inspirado, tem um físico, né? Uma perseverança absurda. Então são os dois grandes favoritos aí. Mas como brasileiros nós estamos torcendo aí pro Calderano para ver se ele traz essa medalhinha histórica aí da Olimpíadas. Quem sabe aí o tênis de mesa se prepara, que aí vai explodir, né? Então, assim, basicamente eu quis falar rapidamente sobre a história para aqueles que não conhecem muito o tênis de mesa e saber, né, como que nasceu cada estilo, né? Então, o clássico é o padrão, né? Que começou assim. Depois criou-se aí o japonês, né, pegava estilo caneta, com os 3 dedos bem aqui assim esticados para dar estabilidade, a raquete quadrada, que é a minha aqui, essa aqui, né? Assim, tá? Dando bastante forehand dominante, bastante pivô. E depois criou-se o clacineta, né? Raquete com cabinho mais curto aqui, com borracha dos dois lados, mas você vê que aqui ele tem menos alavanca, parece que, do que o clássico, apesar de ele conseguir dobrar bem o pulso aqui, dá bastante efeito, ó, né? Mas como parece que o negócio é na força, né? Então realmente os classistas têm dominado. No nosso nível já muda, né? Nosso nível, aquela coisa de dominar efeito, um touch mais diferenciado, fazer finta e tal, acaba surpreendendo mais os oponentes e acaba funcionando melhor do que no nível mais top, né? O que então nos dá uma chance, né, de ficar mais pau a pau com os classistas, tanto os caneteiros, estou dizendo, né? O caneteiro, tanto o quadrado quanto o clacineta, ele tem então algumas vantagens que ele tem que aproveitar sobre o classista. Então ele tem que ficar bom naquilo que realmente é diferencial e é característico do jogador, né? O jogador às vezes ele tem um touch superior, então ele tem que primar mais pelo touch do que pela potência, né? Ou aquele jogador que tem uma potência absurda, ele tem que, todo o jogo dele tem que ser em função daquele golpe específico, então para que ele dê um winner, né, mais vezes, e aí ele tem que treinar regularidade, né? Mas quando o jogo dele, por exemplo, encaixar no jogo, né, do oponente, é difícil bater um cara que tem uma jogada ensaiada muito forte e consegue sempre, o saque tá tudo pensado já para sobrar as bolas para ele, naquela bola ele mortal, vamos dizer, né? Já o clacineta, né, ele tem esse problema de gerar o misto que eu falo lá, que é o cara que era caneteiro o japonês e ficou meio perdidão, meio apavoradão e migrou sem pestanejar, né, migrou pro clacineta, ou tentou migrar pro clássico ou mudou pro clacineta. Às vezes ele tentou pro clássico, ele ficou um clássico meio xoxo, né, muito dependente do forehand. Ou às vezes ele, porque são técnicas diferentes, talvez ele não conseguiu dar tempo de desenvolver o backhand, né? Ou o clacineta, por exemplo, que ele vai e tenta jogar como se fosse clássico, né? Como se fosse caneteiro japonês, só que ele sente dificuldade de material e ele começa a ser um jogador muito mais all-round ali, de controle e bolas médias, né? Não uma bola tão winner tão forte, né?
O caneteiro japonês, ele sempre teve o estilo de ser assim, prepara para a terceira bola, quinta bola, né? E jogo de pernas rápido e tal, mas não é muito de trocar. Existiram lá os grandes caneteiros, lá os Ryu-Seul-Min, Quintaisu, que trocou muita bola, tinha um jogo de perna maravilhoso, mas como eles tinham muita potência, eles tinham que pegar um cara muito bom de defesa para poder começar a rally, senão não dava nem chance, ele dá aquelas varadas lá, os caras não pegavam. Quando encontrou uns chineses bons de defesa e contra-ataque, aí ele começou a dar rally, aí ele precisou desenvolver o backhand de esquerda aqui, e do fundo, né? Não de esquerda, do fundo aqui, mas o que pode ser que aconteceu? É uma geração que veio realmente de ouro, né? O Quintaisu começou ali, inspirou bastante o Ryu-Seul-Min. O Ryu-Seul-Min deve ter treinado absurdo, porque ele realmente estava voando naquela Olimpíadas que ele ganhou, né? Mas também ele só ganhou a Olimpíadas, não ganhou depois do Campeonato Mundial, então ele não ficou assim, ele ficava entre os top, mas não chegou a gravar o nome assim como um campeão do Grand Slam, por exemplo, né? Campeão mundial, campeão da Copa do Mundo e campeão das Olimpíadas. Diferente de um Zhang Jike, por exemplo, da China, que foi lá e ganhou o Grand Slam em questão de 3 anos, dominou tudo, né? Daí se perdeu por causa do dinheiro, lá ganhou muito dinheiro, ficou famoso, virou celebridade e começou a fazer cagada lá, né? Agora, pega o Wang Liqin também, o Wang Liqin era um grandalhão que tinha assim um forehand absurdo de forte, e ganhou 3 vezes o Mundial, né? Então, quer dizer, também é um que, né? O Kong Lin Hui ganhou uma vez só e jogava muito all-round, assim, não tinha bola muito forte, era bola colocada com muito giro, né? Meio estilo Timo Boll também, né? Timo Boll também, você vê, apesar de ser uma coisa linda, um talento absurdo, ele nunca foi campeão mundial, ele ficou por muitos anos, acho que no topo do ranking, mas nunca foi campeão mundial nem de Olimpíadas, né? Então, conclui-se que se o jogador ele tem um jogo assim que é muito all-round, ele fica entre os top, tipo aquele grandalhão, bielorrusso, como chamava? Ai, fugiu o nome da cabeça. Mas é um grandalhão que ele tinha um controle absurdo, mas ele foi vice, acho que não conseguiu chegar ao campeão mundial. E ele faltava potência, ele tinha muito controle e tal, né? Mas o cara não tinha aquela coisa de finalizar com winner, né? Coisa característica bem comum no caneteiro quadrado. O clacineta então tem esse problema de às vezes ter bola dos dois lados iguais, mas não tão forte a ponto de subjugar, né? E assustar o oponente, né? Como ele sabe que o cara não dá tão forte, ele sabe que vai sair de chiquita, mas aí ele já sabe que ele tem que contra-atacar em cima de chiquita. Ou sai para dar drive, sabe que ele vai ter que ganhar né, esperar uma bola mais não tão forte para dar um winner em cima do drive do clacineta, né? Então acaba sendo assim um jogo de estratégia, uma coisa muito de ficar observando cada tipo de jogador, né, como que se comporta, né? E para nós aqui no nosso nível, né, mais provincial aqui, mais coisa, o que para nós importa é entender como que funciona lá, né, fazer o filtro e tentar mudar um pouco, né, da nossa perspectiva aqui e falar assim, poxa, precisamos ir para lá, mas nós não vamos chegar lá amanhã. E a gente precisa então fazer com que os nossos treinos, tudo mais, seja mais consciente disso, né? A gente fala, é importante a gente estudar a estratégia, mas por exemplo, aqueles rally lá, se a gente jogar naquele nível lá, a gente não tem físico para jogar aquele monte de rally lá. E aí a gente fala, o cara treina 5 horas por dia, né? Eu treino 3 vezes por semana, né? Às vezes 2 horas, às vezes nem treino direito. Então tem gente que pode falar, mas eu treino 5 horas por dia. Pois é, mas se você treinar 5 horas por dia, então você já nem devia estar vendo esse vídeo, ou você já devia estar jogando com eles lá, então é outro problema que você vai ter, né? Não é o caso aqui. Agora, para nós é importante a gente estudar, então, qual é o estilo que realmente tem mais potencial de fazer ponto, né?
fazer ponto, infelizmente você não vai ficar dependendo da sorte ou esperando que o outro erre, né? A não ser que você seja pino também, né? Que o pino talvez tem um pouco disso, de explorar os erros do adversário. Mas nós, assim, temos que construir o ponto. E aí a gente vai sacar bem para poder sobrar bola boa. Sobrou a bola mais boa, a gente consegue acelerar mais a bola e fazer ponto com winners, né? Se for partir por rally, que vai acontecer fatalmente, a gente tem que saber, que fala, puxa, mas aí é consistência e eu tenho que meter giro, né? Spin, porque aí eu forço o outro a querer forçar e irrar em cima da minha bola, né? Que é o caso do one to kin, né? Perceba que o one to kin, ele abre para o rally e começa a girar dos dois lados, então ele não dá um choto, entendeu? Ele é tudo girando, né? Aí ele afasta meia distância e começa a girar dos dois lados, a bola vem acelerando, vem rápida, né? É o caso do LeBron, mesma coisa. O LeBron também ele abre dos dois lados igual e gira, né, bastante aqui rápido, vai acelerando sempre a bola. Então, acontece, tem que quebrar esse padrão dele, né? Você não pode deixar ele gostar do jogo. Ele treina muito essas bolas. Então, se você entrar pro rally com o LeBron, você tá lascado, né? E aí, quando você vai estudar o jogo nosso aqui e tal, você vê muito isso também. Às vezes o cara não é do rally e quer jogar bonito, então quer entrar no rally, mas pro rally você tem que estar sempre com o físico, né, em dia, para chegar sempre no tempo certo e poder dar forte. Senão você só vai ficar passando bola só e aí sempre toma uma varada no final e acaba perdendo moral, né, no jogo, tá? Isso é o que eu acho, né? Então vai ter outras discussões, não é uma opinião assim que também é sempre assim também, pode ser que mude, né? Porque a gente tem que ir estudando pouco a pouco, considerando, né, as variáveis do momento ali, cada jogador, cada nível, né, de jogador, cada nível de campeonato, cada tipo de estratégia construída, tal, às vezes tem que ter um fundamento, uma razão, então tem que ver tudo isso aí, né? Mas para nós aqui o que nós estamos discutindo dos três, né, tipos de empunhadura, né? Três tipos claramente, né, definidos, não os intermediários. Às vezes o cara é classe neta, mas é rotor e usa 2 pino ou anti-spin. Pô, aí tá fora dessa discussão. Mas vamos pegar aí dos três mais comuns. A gente sabe que se o cara chegar aqui hoje, qual que é a probabilidade de eles ter mais sucesso e ir para os top? O clássico, tá? Mas ele jogou a vida inteira caneta, e aí o clássico ele também não se adapta muito, principalmente ao material. Então já tem que fazer o filtro e já pensar, pô, mas ele não vai ser campeão, né? Começando hoje, pegando, né, jogou a vida inteira caneta, vai pegar clássico e vai ser campeão. Vai demorar um tempo. E aí vamos ver se ele é bom. Se ele é bom no caneteiro, se tem uma boa desenvoltura com o caneteiro, vamos realmente só esmerilhar o que já tem pronto, né? O cara chega aqui com 15, 17 anos, já está tarde um pouco, né? O cara chega com 30, então não se fala. Mas o cara que chega... Mas sempre dá para melhorar. Então o cara chega aqui cru e quer treinar mesmo, mas treina firme mesmo, aplicando, e um ano o cara voa, né? Se é um cara que já joga um tempo e falta só realmente ajuste fino, 3 meses eu garanto que ele já vai mudar muita coisa, né? Porque aí você vai estudar, não só vai ensinar ele a fazer as coisas, ele já sabe, mas vai ensinar ele jogar com coerência, jogar com inteligência, jogar com estratégia, tática, né? Vai ensinar umas jogadas mais diferenciadas para momentos específicos do jogo, né? Fazer jogadas ensaiadas, melhorar a qualidade dos golpes, né? Estudar o jogo dele, o que está acontecendo com o jogo dele, né? O estilo, empunhadura, todas essas coisas, tá? E acho que é isso, gente. Depois eu vou juntar com outro vídeo, porque deu esse problema na câmera aqui, eu não tive que, né, refazer, e aí eu vou juntar tudo, fazer compilação para depois criar esse vídeo, né, que o tema dele seria essa coisa de apresentar os 3 estilos, ver, né, quais as diferenças, ver quais são os pontos fortes e pontos fracos, quais são as perspectivas, né, o que fazer, né, se você quer migrar de lá para cá, de cá para lá,
Se você está começando hoje, se você já quer retomar depois de tantos anos sem jogar tênis de mesa, quer jogar de novo, ou se você quer ser bom, ou se você quer só aprender a se divertir e aprender a não parar de apanhar um pouco. Então cada um tem um objetivo, né, uma história que aí temos que estudar com calma, tá bom? Valeu, um abraço, obrigado.